Olá, boa noite a você, telespectador da Band. Estamos começando agora mais um Band Entrevista. Como sempre, aqui ao meu lado, o jornalista Gustavo Negreiros. Boa noite, Jenner. Boa noite, telespectador. Tô rindo Já aqui. chegou rindo aqui? Não, foi porque me pegaram no flagra, eu escondendo a água mineral aqui embaixo. Aí, quando começou, eu tava todo torto. Mas, tudo em paz com você, meu amigo? Tudo bem, tudo Olha, ótimo. pra mim hoje é sexta-feira, porque amanhã eu não vou trabalhar. Amanhã você vai fazer o quê, Gustavo? Amanhã eu vou pra Recife. Com quem, Gustavo? Eu vou com Lana, a namorada. Sim. Certo? Então Aí você vai vou- namorar em Recife? Não, eu Não vou... é mais fácil namorar em Natal, não? Não, eu vou me consultar em João Pessoa e tenho um compromisso em Recife. Tá. Vamos aos destaques, já É que o você jeito. não falou dos mais notícias. É o jeito, né? Vamos trabalhar. Equipe de transição de Fátima Bezerra defende mudança no repasse de recursos aos poderes. Cresce o número de potiguares em situação de extrema pobreza. Michel Temer diz que termina o governo vitorioso. Equipe de Bolsonaro anuncia ministra dos Direitos Humanos. Nosso bate-papo de hoje é com a médica psiquiatra Emily Brito. Voltamos daqui a pouco. A equipe de transição para o governo Fátima Bezerra pretende mudar os critérios das transferências de recursos para os poderes. A pretensão é que os repasses obrigatórios sejam feitos segundo as condições financeiras do Executivo, desde que não comprometa o funcionamento dos poderes. O plano é estabelecer com o Parlamento e o Judiciário uma relação solidária, segundo afirmou o vice-governador eleito e coordenador da equipe de transição, procurador Antenor Roberto. Vai funcionar, Gustavo Isso é uma Negreiros? potoquinha. Isso a é potoquinha, nada. o que é que significa? Olha, gente, primeiro é o seguinte, o Executivo, quando repassa dinheiro para o Judiciário, para a Assembleia, TCE, Defensoria, ele não está fazendo nenhum favor, não. Isso é uma questão constitucional, tem até o dia 20, e se você não repassar esse dinheiro, pode ter intervenção federal no Estado. Esse pessoal está totalmente aí assim, acostumado com essas plenárias, dessas facções petistas, são várias, eles chamam de correntes, eu chamo de facções. Essas facções, cheias de facções no PT, que eles ficam discutindo, questão solidária, não tem nada disso, gente. Tem que se repassar. Você acha que se pudesse repassar menos, Robson não teria repassado menos, não? Com a crise que o Estado está. Você acha que Robson está repassando porque queria dar aquele valor? Deixa eu dizer uma coisa aqui. O princípio é lógico. Por exemplo, nas empresas, como é que as empresas agem em relação ao seu corpo de colaboradores? Todos os recursos, inicialmente, são direcionados para pagar o pessoal. Depois, serão pagos os fornecedores, prestadores de serviços e etc. Então, o propósito que eu compreendi, quer dizer, o que eu deduzi da declaração do vice-governador, é de que a intenção, o propósito é, primeiro vamos pagar o nosso pessoal e ao terminar, o que sobrar repassa aos poderes. Seria essa a pretensão? Olha, eu sei o seguinte, você falou de empresa. Quando você tem uma empresa que você está em crise, a primeira coisa que você pode fazer é o seguinte, é demitir os seus funcionários. O Estado pode fazer isso? É bastante complicado. Depois, você pode enxugar gastos. E aí, a sua ordem que você dá 8 horas da manhã, 8h10 o seu financeiro, o seu departamento pessoal, o seu comercial, o seu marketing, o seu administrativo, todos já estão seguindo a ordem. Vá um governador querer fazer uma coisa de manhã para ver se à tarde ele consegue. Não, tem que mandar projeto de lei para a Assembleia, tem que negociar com o Judiciário, tem que ver o que é que o MP vai achar, como é que o TCE vai fiscalizar. Então, assim, eu estou falando só de uma forma que uma coisa é como a gente administra uma empresa. Mas você não acha que é contraditório, ou que é no mínimo estranho, o governo do Estado arrecadar o dinheiro, ter dinheiro no caixa, repassar para todos os outros poderes, ficar sem dinheiro para pagar as suas despesas de pessoal e depois ficar mendigando e ele só ele tendo problema de retardamento ou de atraso nos pagamentos de pessoal? É verdade, isso aí eu concordo plenamente com você, tá entendendo? É muito esquisito. Era mais ou menos como o seguinte, eu recebo a minha remuneração mensal, está no meu bolso, e aí eu vou e gasto com o filho A, com o filho B, com o filho C, e no dia seguinte falta dinheiro para eu comer. É mais ou menos isso. Por aí. Não é? Então, Aí eu chamaria nem filho, eu chamaria para um primo. Você daria para 3 primos seus e você ficaria liso. É foda, daquele filho a gente faz isso. Mas o judiciário, o legislativo, não são filhos do executivo.
Não, eu estou dizendo assim, a relação... Eu fiz uma figura de linguagem, lógico, eu sei, mas eu estou dizendo que como fica complicado, porque não são filhos. Por filho a gente faria isso, agora por primo a gente faria, um primo distante, um primo problemático. Bom, o fato é que o pessoal do PT, fato, ela nunca esperou um cenário desse. Ela nunca esperou um desafio como que ela vai enfrentar. É um desafio grande. Ela não vai enfrentar uma situação fácil, não. Ela vai enfrentar uma situação Gustavo, difícil. Desde Rosalba, do governo de Rosalba ao governo de Robson e agora o governo da senadora Fátima Bezerra, não houve moleza para nenhum governante. Mas a governadora Rosalba teve muito desafio, o governador Robson teve muito desafio, sobretudo nesse último ano. E a governadora Fátima vai começar um governo com muito desafio pela frente. O que você veja o seguinte, que o judiciário, principalmente na época que Cláudio Santos era o desembargador-presidente, ele disse que economizou, que cortou e por isso sobrou. O Ministério Público, ardilosamente, fez aqui para todo mundo, uma campanha para todo mundo se aposentar, jogou a coisa para o Executivo e entrou até na lei de responsabilidade fiscal. Mas foram só 9 aposentadorias. Sim, mas entrou na lei de responsabilidade fiscal. Todo mundo é pequeno, né? Não, mas você está... Sim, mas você está dentro e você está fora e você entrar, ele resolveu o problema. Mas no universo de quantas pessoas são 300? Não, foi 9 promotores, mas teve vários servidores. Bom, o fato é isso. E aí, no governo, Robson, foi motivo da campanha dele, ele disse o seguinte, eu poderia ter demitido, mas eu escolhi não demitir. Eu escolhi não colocar um pai de família em seu emprego. E aí, gente, isso é uma questão administrar e fazer escolhas. É você seguir caminho. E foi um caminho que Robson escolheu. Ele não iria dormir bem se demitisse 20 mil servidores. É o perfil dele. É o perfil dele. Ele sofreria mais demitindo do que enfrentando essa dificuldade. Que aqui ele é que está pagando o ônibus. Você que conhece bem Robson, você diz o seguinte, Robson é uma pessoa concessiva no sentido de ter um bom coração. Nós falamos aqui até na entrevista dele. Então foi a escolha de Robson. O preço foi caríssimo que ele pagou. Agora ele está pagando sozinho. Está pagando sozinho. Ou seja, poderiam ser 20 mil famílias? Poderia ser 20 mil famílias e aí ter agradado 3 milhões da população e ter deixado e ter arranjado 20 mil inimigos, tá entendendo? Não, ele preservou essas 20 mil famílias, certo? Ele, por exemplo, Fátima foi para a Assembleia dizer, não pode aumentar a líquida. O que é que Fátima vai fazer? Aumentar a líquida. Fátima foi para a Assembleia e disse, olha, não pode colocar subsídio, trocar salário de subsídio. O que é que Fátima vai fazer? Colocar subsídio. Vai fazer aquela sugestão do vice-governador? Vai. A cartilha de Fábio. Olha, a cartilha de Fábio, se fala assim, cartilha de Fábio, mas não é uma cartilha só de Fábio, não. Isso é uma cartilha, o Banco Mundial, que apresentou semana passada um diagnóstico do Rio Grande do Norte, entregou para a equipe de transição, para o governador Robson, para a Assembleia Legislativa, todo o diagnóstico do Rio Grande do Norte. O que é que tinha lá? A cartilha de Fábio. Porque a cartilha de Fábio é uma cartilha que viu que o Estado estava quebrado e tem que tomar. Agora, para tomar isso, será que Fábio vai ter coragem? Eu vivo fazendo essa pergunta porque sempre eu soube que ela vai ter coragem de cortar. Ela já indicou e sinalizou que vai cortar. Cortar o quê? Os grandes salários? Não, isso ela não vai poder, não. Ela vai cortar o quê? Ela vai aumentar a alíquota, ela vai transformar salário em subsídio, ela vai parcelar. Essa questão de parcelamento eu acho uma loucura. E vou lhe dizer por quê, Gina. Cortar salário em subsídio, transformar salário em subsídio significa dizer o quê? É porque é o seguinte, eu posso ser fiscal, autor fiscal e você também. Eu posso ganhar 25 mil e você pode ganhar 60. Acima do teto? Não, aí vai ter o redutor teto e você vai para 33. Mas a questão é o seguinte, eu posso nunca ter entrado na justiça contra o Estado e você todo dia entrava com ação e você ia ganhando porque tinha direito. E aí você sobe, então nós temos vários casos de servidores que um ganha 5 e outro ganha 20. Servidores do mesmo nível? Mesmo nível. Então, falta isonomia, então. Falta isonomia. O subsídio, ele deixa todo mundo na situação igual. Tanto é que todo mundo sabe quanto é que ganha um juiz. Porque é subsídio. Todo mundo sabe quanto é que ganha um soldado, um cabo, um sargento. Também é subsídio. Ou seja, as carreiras fortes, já que é promotor, subsídio. Por quê? Carreira forte é subsídio. Eu não sei quando o Fábio Dantas falou o nome subsídio aqui no Rio Grande do Norte, ficou como sendo um nome feio. Sabe? Como se ele estivesse falando, afrontando o servidor. Eu não sei. Rosalba, quando colocou a polícia militar
com subsídio, a Polícia Militar comemorou. Por quê? Porque você sabe que o soldado ganha 20% do salário do coronel, que um cabo ganha 25% do salário de um coronel. Então, o soldado fica tranquilo, porque quando o coronel estiver brigando para ter o aumento dele... Eles vão juntos. Eles vão juntos. Eles vão juntos. É simples, tá entendendo? A questão sobre... Fátima vai ter que fazer. Fátima vai ter... Eu soube que ela vai... Já está convencida que ela vai ter que privatizar. Aí como é que ela vai... O apelido da privatização é abrir capital. Você foi quem sugeriu aqui. Eu sugeri, mas... Você está criticando agora? Não, eu estou criticando não. Eu colocaria assim, privatização. Não é nome feio, ó, privatização. A gente não está falando de uma ofensa, a gente não está falando de conotação sexual, está falando de privatização. Não tem nada de errado não, mas para o governo, a fato para esse sequestrar esse petista. Olhe, gente, isso aqui vai ser transformado no horror. Isso é o desastre anunciado, gente. E olha que eu estou sendo até bonzinho. Agora, eu estou rindo aqui porque quem que eu ia estar conversando disse que, falando do super técnico, do mago dos números lá do IBGE, disse que quando ele fala, tá entendendo, a respeito do planejamento Aldemir Freire, disse que é um verdadeiro show. Eu digo sempre, Fátima, não é Aldemir para o CEPLAN. Que show é esse? É show, bacana. O pessoal gosta muito da explanação de Aldemir. Explica aí essa ironia para a gente entender, porque eu estou por fora. Não, porque Aldemir, ele tem uma percepção de Estado como máquina forte e poderosa e a partir da fortaleza da máquina do Estado, faz toda a roda girar, certo? E, na verdade, a gente já passou dessa época há muitos anos, há mais de 30 anos, e agora, se a gente pegar, por exemplo, Paulo Guedes, que é agora o homem da economia do Brasil, a gente quer um Estado mínimo, certo? Paulo Guedes é um liberal da Escola de Chicago, que é a mais liberal do mundo. Pois é. Eu não sei nem se vai dar certo com o presidente Bolsonaro, porque são visões diferentes. Rapaz, Bolsonaro sempre foi extremamente intervencionista em relação, por exemplo, a essa questão da Previdência do Exército. Mas as declarações dele têm sinalizado no sentido da linha econômica que o Paulo Guedes está defendendo. Gente, quem quebrou a Previdência do Rio Grande do Norte, quem quebrou a Previdência do Brasil foram os funcionários públicos. Ele não tem culpa, não. Rapaz. Quem? Eles autorizavam? Não. Não, mas... Quem autoriza não é o funcionário, não. O funcionário luta, é o direito dele. Não, mas ele lutar por direito conseguiram. Sim, então, mas quem quebrou, porque, por exemplo... Quem concedeu, Gustavo? Não, mas eles conseguiram, através de importa, pressão. Mas o poder concedente é o responsável. Por exemplo, quando o Vilma ia sair do governo, concedeu o plano de carga salário para todo mundo e deu esse desastre aí. Mas aí eles conseguiram isso. Vilma já não está mais aqui para se defender. Não, né? mas a história fica. For assim, a gente também não pode mais falar de Hitler. Não, vamos falar de Hitler porque era um tudo bem. Quem passou na história... Então vamos falar de Getúlio Vargas. Vamos falar de tudinho. Getúlio, Hitler, Stalin, Mao, mas quem passa por aqui e coloca o nome na vitrine é diferente de uma pessoa que não está colocando o nome da vitrine. A gente tem que... Mas você vai na vitrine aqui. Eu estou vendo aqui na vitrine. E o pessoal mete o pau em mim sem pena. Vamos tocar? Bora. O reajuste de 16% nos salários dos ministros do STF vai causar um impacto de 6,5 milhões de reais no orçamento anual do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Por lei, os desembargadores do Estado recebem 90% do subsídio dos ministros. O impacto financeiro só não será maior porque o ministro Luiz Fux revogou o auxílio moradia de R$ 4.300, que atualmente é pago a todos os magistrados. E aí, Gustavo? Gente, Nuco, olha, eu vou ser repetitivo. Mas não é muito não, 6 milhões, né? Por mês. Ah, isso é por mês? É. Ah, eu pensei que era no ano. Dá 6 milhões, 72 milhões por ano, certo? Aí você pegue os autores fiscais. São 274 juízes aqui no Rio Grande do Norte. Você pega os aposentados, pensionistas, deve dar uns 800. Tudo aqui no Rio Grande do Norte é assim, tudo como é que chama? Mais aposentado, aposentado, mais inativo que ativo. Justamente. Aí os autores fiscais, é outra bagatela maior do que essa, que são 1.000. E aí vai, gente, assim, esse negócio, o Rio Grande do Norte já não tem capacidade financeira para pagar a atual folha. Você imagine aumentar. Você acha que algum procurador do Estado vai defender o Estado a partir do dia que o juiz estiver ganhando com teto novo e ele não tiver com o mesmo salário? Ele tem direito?
Na Constituição Estadual está dizendo que é o mesmo. Então pronto, então ele vai ter que ir atrás. Pois é. E aí, no caso aqui, abaixo da resolução do TJ para aumentar o salário do juiz. No caso do procurador, o governador vai ter que mandar um projeto de lei para a Assembleia. Certo. Como o Robson já mandou, dando um aumento a ele no começo do governo, agora eu acredito que não vai ser mais Robson, vai ser Fato que vai mandar. Porque aumentar a despesa nessa altura do campeonato, né? Eu não mandaria. Mas Fato deverá mandar. Sabe por que ela vai mandar? Como é que Fátima vai governar se não tiver procurador para defender ela? Já sabe quem vai ser o procurador do Estado? Olha, Procurador-geral? Tem 3 nomes. Luiz Antônio Marinho, que eu reputo que será eu acho que deverá ser ele, mas Marjorie ainda quer ser a procuradora. E, por fim, por fora está correndo João Coque, que é o adjunto hoje, mas João Coque disse que só vai com a condição, se for de porteira fechada. Ou seja, ele tem que escolher todo o staff dele. Certo, é um cargo técnico, quando você mistura técnico com político, começa a complicar. E eu não vejo assim, se ele vai, quem é o adjunto dele? Tem que ser um procurador de confiança. Quem vai ser o procurador administrativo lá? O que Heloísa Guerreiro é hoje? Tem que ser uma pessoa... Heloísa é de confiança de Wilker. Heloísa é excelente procuradora, né? Excelente. Aliás, não é apenas excelente procuradora, é excelente pessoa. É uma procuradora brilhante, um dos melhores quadros da Procuradoria aqui do Rio Grande do Norte. Minha amiga, é uma pessoa diferenciada. Mas você vê, já na Procuradoria hoje tem 3 nomes lá que administram. O Wilker, João Coque e a Heloísa. Então, o João Coque, se for ele diz, olha, eu quero ter o direito de escolher. Quantos procuradores na ativa tem? Mas são 50 e poucos. São poucos, são poucos. Tem os 10 concursados, concursados que eu digo, os 10 novatos que entraram há pouco. Rapaz, olha, a demanda é gigantesca, viu, desse pessoal. E a Procuradoria tem uma estrutura muito ruim. Como quase tudo, né, do Estado. Então, o grande problema é o seguinte, a gente fala de servidor e o que é que mais falta? Servidor. Porque a estrutura do Estado é grande para as demandas ou não é? Defender o Estado menor, o Estado mínimo. Sim, mas é o Estado mínimo porque... Mas não tem uma contradição? Não, você defende o Estado mínimo, do outro lado você tem um Estado que não tem equipe para produzir o que é necessário. Mas é porque o Estado, por exemplo, o Rio Grande do Norte tem uma Secretaria de Reforma Agrária. A competência da Reforma Agrária é nacional. Porque a gente é uma Secretaria Estadual disso. Porque a gente tem uma Secretaria de Esporte, se esporte entra em educação, porque não vai para a educação. A gente tem o Engerne, que é um elefante branco criado por Rosalba, e é um cabide de emprego que não tem função nenhuma. Mas é uma instituição muito pequenininha, né? Sim. Ela é gestora dos ativos do Estado, não é isso? Mas essa gestora poderia ser ou a Secretaria de Administração ou a PGE. E a Data Norte também é. Gestora de patrimônio. Mas a Data Norte é de mão de obra, não? Não. É de patrimônio? Tem uma parte de patrimônio, mas ela troca porque ela tem um acervo daquele distrito industrial ali de Extremóis. Pois é, aí e outras coisas. Você veja, Gênero, que é a mesma 3, 4 coisas, Data Norte, Higiene, Procuradoria e Administração, Secretaria de Administração, os 4 sobrepondo o que fazer. Poderia ser só numa. Certo? Então, pega a Higiene. São várias situações. A Higiene é muito enxuta, muito pequenininha. Não sei mas rapaz, se tiver meio servidor, é muito, porque não tem utilidade nenhuma. Tem uns 15 ou 20, pelo menos. Mas se tiver meio servidor, é muito, porque a Higiene não tem uma utilidade. É a mesma coisa também a Secretaria de Assuntos Fundiários aí da Reforma Agrária. Se tiver 10% de um servidor, não existe utilidade para isso. A Reforma Agrária é competência nacional. O que é que tem o Estado com a secretaria dessa? Então, eu só estou dizendo assim, aí você vê CAERD, você vê Potigás. Isso agora, aí um caso, por exemplo, milhares de demandas judiciais contra o Estado. Quem vai defender? Você vê a nossa Polícia Civil tem 1/3 dos quadros. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, infelizmente, não existe. É verdade que a Polícia Civil hoje, com 1/3 do quadro dela preenchido, custa mais do que ela custava há 10 anos com o dobro do pessoal? Alguém vai falar isso para mim. Porque aumentou o salário, tudo. Agora, estrutura. Olha, tirando umas 3 ou 4 delegacias, gente, tem delegacia aqui que eu não sei como é que aquele pessoal consegue trabalhar. Não tem nada. Você pegar uma delegacia como aquela de Mãe Luísa ali, no dia que o tráfico quiser entrar, invadir lá, vai, porque tem 3 agentes. Sabe? Então, assim, é problemático. É essa estrutura que, de fato, vai pegar uma estrutura que vem falida há muitos anos. E aí, o seguinte, já falei aqui algumas vezes,
nós não precisamos de um governador ou de uma governadora. Nós precisamos de um açougueiro para cortar. E dá certo. Dá certo. O pessoal de Alagoas aqui que está vendo, fala o que quiser de Renan Calheiros, tá entendendo? Mas o Renanzinho, quando assumiu, meteu a faca e depois ele colheu os frutos. Agora, Fátima vai ter coragem de meter a faca nesses sindicatos, nesses pelegos que sempre apoiaram ela? Que deitaram e bordaram, por exemplo, porque os pelegos lá da UERN, que destruíram a imagem da instituição, com essa irresponsabilidade dessas duas greves durante esse tempo aí, esses últimos 4 anos, foram 2 greves de mais de 120 dias, então esse pessoal da UERN não tem a menor responsabilidade. Pessoal que eu digo, o sindicato, os professores. E aí, como tem muita gente que é passiva, que não vai para os movimentos, aí vão 20 professores, votam pela greve, e aí 600, 400, 500, 900 professores entram em greve. Certo? Então, assim, é um verdadeiro absurdo. Agora, eu sempre desafio Fátima Bezerra. Fátima, você quis invadir a CEPLAN, junto com o Mineiro e o sindicato da UERN, atrás de aumento. Robson não deu esse aumento, a situação continua a mesma. Então, você pode, a partir do dia 2 de janeiro, meter aquela canetada que você estava querendo invadir a CEPLAN para aumentar o salário dos professores. Vai ter coragem, né? Você está defendendo que Fátima aumenta ou você está criticando? Não, ela dizia que podia aumentar. Agora é a caneta dela, não é mais de Robson. Você fala em ser açougueiro, daqui a pouco você fala isso. Não, eu estou dizendo porque era o que ela falava há 6 meses. Aí ela agora assume. Ela vai continuar com o discurso irresponsável? Ou ela vai dar o aumento? Ou ela vai assumir e ver a responsabilidade? Sabe por quê? Porque eu vejo assim, Robson é um cara que vem sofrendo muita crítica. Agora, trabalhou o acervo de realizações dele é um monumental. Pois se ele tivesse, que o Estado não reconheceu, se ele tivesse feito, por exemplo, em outras condições, em outras épocas normais, só esta grande obra de saneamento de Natal inteira. Natal será a primeira capital do Brasil 100% saneada ao final deste ano, não é isso? Aí se você... Mas só essa obra aí consagraria qualquer gestão. Mas os tempos hoje são outros. São outros. E aí a questão foi ficou essa chaga exposta do funcionalismo durante 2 anos e meio da gestão dele, e isso queimou. Ele sofrendo, né? Ele sofrendo. Tá entendendo? Então, assim, aí, onde é o erro de Robson? Não teve coragem de pegar e meter a faca. Fazer sangrar, fazer gente chorar. Tá entendendo? Essa questão do aumento previdenciário. E aí, às vezes, eu já disse aqui, um dia desse você me questionou, que eu disse assim, Gênia, com 30 dias eu sei se Fátima vai ser uma boa gestora ou não. É muito pouco tempo, mas tudo bem. Estão mandando aqui uma mensagem para mim dizendo o seguinte: Gustavo Negreiros tem uma música, que eu não me lembro mais dessa música, mas diria assim, insensível. Então, se você é insensível aqui. Você, impossível olha ele fazer cantando. Você feliz. Olha, a única banda... O sujeito que não gosta de música, que fica dizendo aqui que não gosta de música. Não, mas entenda, tem a única banda cantor, a única coisa que eu gosto é Titãs. Sem Arnaldo Antunes, que eu não gosto de Arnaldo Antunes. E aquele chato, que é aquele Galego Sarará que saiu também, eu acho um chato. Como é o nome? Sei lá. Não, tem um Galego Sarará que saiu aqui do Titãs. Que faz... Isso é um comentário racista, né? Um Galego Sarará. Ah, mas aí pode. Né? Não pode se fosse outra coisa. Mas pode chamar gente de branquelo, pode me chamar de gordo, mas outra coisa não pode chamar, não. Então, assim, o Galego Sarará que saiu, que faz uns showzinhos com violão, chato que só porra. Poxa vida. Mas não, por favor, pesquisa aí o nome do Titã que saiu ultimamente. Mas eu gosto do Titãs. E gosto um pouco do Paralama. Lá na Vila Madalena. Eu gosto também um pouco do Paralama de Sucesso. Pronto, isso aí eu gosto. Aí, como eu também sou um cara de 40 e poucos anos, 44, 40 anos, eu fui um chicleteiro também. Então, eu gosto de Bel. Né? Pronto. Paulo Micos? Não, Paulo Micos é Titãs. Não vem dizer que é Tony Belotto, não, mano. Assim, que também Tony Belotto é do Titãs. Eu já sei quase toda a formação. A Arnaldo Antunes foi o primeiro que saiu, mas tem um Galego Sarará que saiu aí. Bota aí a formação original do Titãs. Gente, vamos pra frente, porque Titãs, música não tem... Nando Reis, pronto. É um chato! Sabe? Vá embora, Nando Reis. Detesto. Aí bota o violão e fica lá. Há pessoas que têm gosto, há pessoas que têm mau gosto e as pessoas que têm desgosto. Você está na fase do mau gosto ou do desgosto? Eu tenho bom gosto, porque eu gosto do Titãs. Deus está vendo. Em um ano, o número de potiguares vivendo em situação de extrema pobreza aumentou cerca de 2% no Rio Grande do Norte. O percentual de habitantes do estado nesta condição subiu de quase 10% em 2016
para 11,7% em 2017. São 66 mil habitantes a mais na extrema pobreza. Em Natal, o índice saltou de 4% para 9%. Crescimento grande em Natal, hein? Isso é o povo do interior vindo para Natal, será? Também, e reflexo dos 14 anos do desastre do PT. O PT não só quebrou a economia do Brasil, não só montou uma gangue, uma quadrilha criminosa para espoliar, junto com o PMDB, o caixa da União. Mas o PT também criou uma cultura nefasta para o Brasil, que é essa criação do essa popularização do Bolsa Família, sem nenhuma contrapartida, sem nenhuma porta de saída, quando se criou o subsalário mínimo. E aí muita gente, para não ganhar mais, para não sair dessa esmola dada aí pelo governo federal, às vezes prefere nem ir atrás do emprego. É um verdadeiro absurdo. Concluiu, Gustavo Negreiros? Eu concluí, vamos em frente. O presidente Michel Temer afirmou que seu governo chega ao fim vitorioso. E em tom de brincadeira disse... Diga aí, Gênero, desculpe. Ele disse em tom de brincadeira que neste fim de mandato ninguém mais o procura. Ele foi homenageado em Brasília pela Associação dos Produtores de Biodiesel e agradeceu a quem o apoiou em pautas impopulares. Gênero, eu já participei de 2 fins de governo, de Rosalba e de Ropes, e é interessante como a movimentação da governadoria é uma no começo e depois quando o candidato, quando a pessoa sai da cena, o governo de Rosalba acabou mais ou menos em abril, quando ela não conseguiu o DEM para ser candidata à reeleição. E o de Ropes acabou no dia 7 de outubro, quando ele não foi para o segundo turno. A governadoria, ela murcha, ela acaba o movimento. Não vai ninguém lá? Não. É impressionante. Não, as demandas... tá aí Temer, ele desonando. Temer, que é um cara sério, que é um cara sisudo, assim. Formal. Sisudo, formal. Disse que uma vez ele veio para casa de Henrique e foi caminhar. Priscila que me contou essa história. Lá em Muriú? Lá em Graçandu. Ah, na beira da praia. Aí ele com a meia preta, até que o joelho. Sabe? De tênis na beira da praia? De tênis com a meia preta. E Priscila... Aí Chimenez disse, homem, pelo amor de Deus, baixa essas meias, tira essas meias. Então, ele é uma criatura própria. E ele está gozando, porque é verdade, ele devia ter uma agenda lá, sei lá, de 300 pessoas demandando para falar com ele por dia, e ele tinha que escolher atender 10, 12, 15. Agora deve ter 8 pessoas demandando ele, e ele atrás de atender mais uns 5, atrás ligando, ei, Gêner, passa aqui, porque eu sei que é desse jeito, o Nelzinho tá rindo ali, que sabe como é também, já está participando do primeiro fim de governo dele. O ser humano tem essas coisas, assim, de apreço, consideração, gentileza, né? E ao final do governo, o governante que se ilude, que se engana, que eu acho que há quem se engane, mas a maior parte sabe. Os que têm mais experiência sabem que isso é comum. Eu não sei, sabe, gente? Porque o governante... cara como o Temer, experiente como ele é. Mas o governo... 70 e tantos anos, 70 e poucos. Mas você vê, mas ele disse o seguinte, que o governo dele foi vitorioso. Porque, às vezes, ele fica rodeado de assessores que não têm coragem de dizer a verdade e muitas vezes o governante gosta de não escutar as verdades. Mas ele sabe que as pesquisas sempre deram a absurda desaprovação dele. Mas aí chega... Agora ele aí chega um assessor e diz assim, não, mas a leitura está errada porque... Sob o ponto de vista econômico, ele entrega um país melhor do que recebeu. Muito melhor. Tá entendendo? Não, Temer foi quase que o Pelé na economia. Aí você diz, mas Gustavo, Gustavo, ainda tem muito desemprego, mas a questão toda ali, gente, não, foi o seguinte, ele não teve força política para fazer as modificações necessárias. Só teve a reforma trabalhista. Mas essa reforma trabalhista ainda tinha que avançar muito mais. Temos a reforma previdenciária. Agora, isso é popular? A reforma trabalhista, eu acho que não mudou nada, ela apenas desburocratizou, ela facilitou as coisas. Mas eu acho que ainda não mexeu em nada, tem um certo de direito. Mas você sabe qual é o maior direito trabalhista que existe? O mais importante? É ter um emprego. O importante é ter emprego. Não precisa ter conhecimento jurídico, não precisa saber a CLT artigo por artigo decorado. Você precisa ter uma coisa, sensibilidade. Eu lhe perguntei isso de bate pronto e você respondeu. Muito simples. Certo? O Brasil tem umas coisas seguintes, se valoriza muito. A briga é sempre em defesa de quem já está empregado. Quando há aí 12, 13, não sei nem quanto exatamente, 13 milhões, 14 milhões de desempregados.
E os sindicatos, eles só olham para dentro dos que estão empregados e os que estão do lado de fora e que não tem perspectiva de voltar. Esse é que é o drama, né? Pois é, mas Vamos tocar porque já estão sinalizando ali para o tempo. Estão sinalizando ali para o tempo e o bom é que nossa entrevistada, ela está aqui na localização, ela está no Midway. Chega já. Está a 2 km e 600 metros daqui, mas é bom que está dando 18 minutos para ela chegar. Estou aqui esperando. Interessante agora que é a tecnologia, né? Tá aqui. As áreas políticas e econômicas do governo Temer têm visões distintas sobre o projeto aprovado na Câmara, que flexibiliza a aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal para municípios. O Ministério da Fazenda vai recomendar ao presidente que vete o projeto, mas integrantes da área política do Palácio do Planalto atenuam o impacto nas contas das prefeituras e defendem a sua sanção. O que é o certo? A área econômica, que movimenta com a cabeça, com a inteligência. A área séria seria isso? A área séria diz que ele o quê? Vete. A área política, ou seja, a área sem vergonha, sem compromisso, que de empurrar com a barriga, diz não, tem que sancionar. Gênero, sancionar isso é um verdadeiro absurdo. Essa estabilidade econômica foi justamente quando Fernando Henrique criou essa lei de responsabilidade fiscal. Aí todo mundo se quer falar em aumento aumento do teto, tudo, meu amigo. O prefeito que se vire, que se rei, tá entendendo? E se você não quiser... Mas você tá mudando essa... e se você desde onde que ele fala aqui em se rei. E se você não quiser enfrentar, sabe o que você faz? Não se candidate. A regra é muito clara. O povo do Rio Grande do Norte sabe o que significa isso, até porque tem uma música consagrada aqui. Se rei pra lá... Em tempo de Carnatal já tá aí, ó. Rapaz, eu, do jeito que eu canto bem, gente... A semana que vem nós teremos Carnatal aqui, que ainda é o único carnaval fora de época, eu acho, né? No Brasil. Pessoal aí de Maceió... Eu ia perguntar, o pessoal de Maceió certamente vai dizer, eu não tenho certeza, mas deve imaginar, o que danado é se rei? Se rei é se lasque. Aí? Ou então se for... Se rei pra lá, show! Se lasque pra lá. Bom, o pessoal de Maceió convida todos para vir pro Carnaval aqui em Natal, que é uma festa da família, é uma festa segura, é uma festa boa, animada, sadia. Aí tem gente que diz, eu não gosto de Carnaval porque atrapalha o trânsito. Problema seu. Você acha, por exemplo, que lá no Principado de Mônaco, eu digo sempre o mesmo exemplo, porque eu também não tenho exemplo melhor não, mas no Principado de Mônaco, aquela Fórmula 1, não é um caos para os moradores, não? Agora, o que é que seria Mônaco sem a Fórmula 1? Seria Mônaco. Não, seria não, mas não tinha o glamour, porque o glamour... Não, o glamour não é da Fórmula 1, o glamour é de Mônaco. Porque não. Se não for, escuta só, se Mônaco não fosse o que Mônaco não haveria prova de Fórmula 1, porque lá não tem a menor condição de ter uma disputa daquela. Mas aí você agrega valor ao produto. Por exemplo, você pode ter uma bijuteria no dedo da rainha, que essa bijuteria passa a valer milhões, mesmo não tendo ouro o suficiente. E pode ter o maior brilhante do mundo na mão de uma cafona que desvaloriza esse brilhante. Então, assim, é subjetivo. Nós falamos junto aqui com a menina da propriedade, com o Rochelle. Chama-se isso valor tangível e valor intangível. O Rochelle, que tem empresa que o nome vale mais que o produto. Porque como é que se mede o valor da empresa? No geral, antigamente, é o seguinte, um óculos desse custa R$500. Meu estoque... Tá bem você, hein? Não, mas um óculos desse custa R$500, com a lente aqui, R$500, R$600. 500, vamos dar 500, que a gente faz a conta melhor. Gustavo, você tem quantos óculos de estoque na sua loja? Eu tenho 10 óculos desses, 10 pares de óculos desses. Então, sua loja, você tem R$5.000 de estoque. O valor da sua loja é R$5.000. Porque o seu estoque é R$5.000. Preciso tocar o barco. Rochelle já fala diferente. Ela diz, não, mas se você disser que aquela loja é de Gênero, que é um cara famoso, sobe de 5 para 7 mil famoso reais. Onde? Lá em casa? Não, estou dando um exemplo. Se você diz que naquela loja, quem compra aquele produto vai passar a ter agrega valor à personalidade, porque aquele... Ela se refere ao valor da marca. Aí quando a marca é forte, a marca tem prestígio, tem valor reconhecido, ela se valoriza. Qual é o melhor grande prêmio mais glamouroso do mundo de Fórmula 1?
Não, o mais glamouroso é o de Mônaco, mas não é o melhor grande prêmio. Não. Em matéria de Fórmula 1, eu conheço um pouquinho. Você é uma viúva de Senna, que ainda gosta de Fórmula 1. Eu já exorcizei. Porque o brasileiro só gosta de futebol. E só gosta porque ganha. Por exemplo, eu já gostei de Fórmula 1, não gosto mais porque não tem mais ninguém do Brasil. Mas tem Lewis Hamilton. Que Lewis Hamilton? Show. Que Luiz? Aí, depois você vai, aí eu já gostei de MMA, era antes. Isso eu não gosto. Era Vitor. Isso pra mim é uma coisa animalesca, eu não gosto. Certo? Aí agora os brasileiros a câmera tá exclusiva, viu? Os brasileiros tudo com mão de alface. Agora não tem mais potência na mão, então eu já estou passando a não gostar. Na época de Guga, Ave Maria, todos nós éramos especialistas em tênis. Então, mas a gente gosta, sabe de quê? De ganhar. Você como é uma pessoa diferenciada, você ainda é uma viúva de Senna, sentimental, ainda está na Fórmula 1. Eu já exorcizei minha viuvez há muito tempo. Mas é o dia 1º de maio de 94. Você estava onde, gente? Eu estava em casa assistindo a corrida. Eu estava, depois fui almoçar com minha avó. Estava em casa vendo a corrida e jamais imaginei que ele fosse morrer. Aí, só quando ele não saiu do carro foi que aí... Não, mesmo assim. Eu fui almoçar com minha avó e depois fui para casa do primo. Eu não posso ver filme, eu assisti o filme de Senna. Não vai chorar, não. Chorei feito um beijo. Aí eu fui para casa do primo meu quando Cabrini entrou. Eu preciso entrar, porque Cabrini entrou para anunciar a morte de Senna. Foi triste, viu? Muito eu me lembro que nesse domingo eu fui para casa da namorada. Foi o maior luto que o Brasil já teve. Eu fui para casa da namoradinha minha, eu tinha 20 anos, eu assistindo Fantástico, eu chorava. No ombro da namorada. E ela lá. Sempre tem uma mulher no meio, né? E ela lá. Ficava safada. Não, um bichinho com pena, vou pegar uma Coca-Cola para se acalmar. A estrutura de agências reguladoras do setor de transporte deve passar por uma alteração radical no futuro governo. Está em discussão pela equipe de Bolsonaro um plano de fundir 3 agências, a de transportes terrestres, a NTT, a de aviação, ANAC, e a de transportes aquaviários, ANTAC. Juntas, elas passariam a ser a Agência Nacional de Transportes. A medida pretende acabar com o aparelhamento político das agências, uma iniciativa totalmente louvável. Embora eu hoje não confio nas agências, né? Eu acho sempre que tem ingerência política e tem tráfico de interesses, e sei lá como é que chama. Um sono tão grande, sabe por quê? Eu vou ver se eu acordo aqui. É o seguinte, gente, as agências reguladoras... Eu estou sem tempo já, o tempo esgotou. As agências reguladoras é uma excelente ideia, é uma ideia fantástica. Isso é uma cópia do que há nos Estados Unidos, só que lá funciona, né? Desvirtuado aqui. Aqui é desvirtuado totalmente. Porque nomeia político para administrar a agência reguladora. E aí o que é que está se pensando agora? O que é que Temer pode fazer com a turma dele para nomear agora, para passar 3 ou 4 anos de mandato? É só isso. Essa ideia do governo Bolsonaro de unificar as 3 agências, eu acho uma boa. Eu também acho. De transportes. E botar um técnico lá. E dar um mandato a esse cara para esse cara fazer o que tem que ser feito. Não você botar uma agência como a ANAC, que está vendo uma disputa entre Rio Grande do Norte, quando houve, e o Ceará, e o presidente do Senado, que é um cearense lá, como é o nome dele? Eunício. Perdeu agora. Ele botou um genro dele para tomar conta da agência da ANAC. É uma piada, né? É uma piada. Aí ele devia ir para cadeia por causa disso. Esse é o país sem vergonha, que a gente Pelo não gosta. menos, de vez em quando... Tô imitando Gustavo Negreiros aqui, botando aqui... Bota pra fuder! Vai lascar. Tô botando aqui, passando do meu limite. Não, mas é que tá... Eu já passei do meu limite. Não, gente tá fazendo treinamento que amanhã ele vai estar aqui feito cão. Nada. Aí Rayana tentando amansar ele. Gente, vamos em frente. Como é que vamos tocar o barco, gente? O ministro da Suprema Corte, Ricardo Lewandowski, declarou que agiu em defesa do Supremo Tribunal Federal ao acionar a Polícia Federal naquele voo lá contra o advogado que disse que o Supremo era uma vergonha. O que é que ele ganhou com isso? O MBL, só um minutinho. O MBL fez uma projeção na fachada lateral do Supremo Tribunal Federal dizendo o STF é uma vergonha. E isso viralizou de uma forma que conquistou o mundo. O mundo, não foi a questão brasileira. Aí agora está se vendendo camiseta. Camiseta feita por MBL também. O STF é uma vergonha. Agora a pergunta é a seguinte, para você refletir, cara, telespectador do Rio Grande do Norte e aí de Alagoas. Para você, o STF é ou não é uma vergonha? Agora, isso não justifica... Eu não afirmo, eu pergunto. Não, mas eu afirmo, é uma vergonha. Agora, isso não justifica o advogado ter sido descortês. Você que prega muita... tem que ter gentileza, né? Tem que ter gentileza. Você ter sido descortês com o ministro. Apesar que foi uma descortesia até educada. Ministro Lewandowski. Mas ele foi inconveniente, né? Pronto, foi inconveniente. O STF é uma vergonha. Eu só disse isso, ele não disse o senhor é uma vergonha.
Aí se criou uma proporção Não, aí, porque onde Lewandowski ele conseguiu. Lewandowski deu o que antigamente se dizia uma carteirada. Como que ele disse? Você sabe com quem você está falando? Ele disse, você quer ser preso? Ele rebateu de uma forma muito grosseira, deselegante. Eu não estou defendendo o advogado não, que fez a intromissão. Porque se no lugar de Lewandowski fosse um cara de cabeça mais tranquila, ele fazia de conta que não viu e tocava no bar. Mendes, ele ri e vai embora. Todo mundo mais de Gilmar Mendes, ele ri e vai embora. Ele nunca deu carteirada. Agora, eu não gosto desse tipo de desafio, o cara ficar provocando. Eu também não. Não. Eu acho que tem um local, tem a forma, tá entendendo? Você não pode. Principalmente quando a pessoa estiver com a família. Agora, eu soube... Não era o caso, mas eu acho que a instituição família deve ser sempre preservada. Eu soube que hoje o ministro Lewandowski, aliás, o ministro Dias Toffoli, mandou abrir uma investigação contra o advogado por conta desse problema aí. Não vai dar em nada. E você sabe que esse julgamento não vai ser lá no STF, na primeira instância. Vamos agora para um rápido intervalo e já nós voltamos com a entrevista do Band Entrevistas de hoje com a psiquiatra Emily Brito. Eu ia perguntar a ele só para ver se ele se lembrava. O quê? Voltamos já. Não, peraí, não. Aí eu lembro porque... Sim, porque ela é a sua psiquiatra, né? Ela cuida dessa cabecinha, né? Não, ela não é minha psiquiatra não, mas ela é muito minha amiga. Então, é diferente das outras pessoas que eu sou perto de nome. Eu tenho um problema terrível com o nome. Aí é diferente um pouco porque eu não conheço. Por exemplo, não, é minha amiga. Ou seja, é quase uma treta, né? Posso fazer uma pergunta? Faça. Ela cuida bem da sua cabeça? Não, ela nunca me medicou a cabeça não. Medicou já o corpo, porque, por exemplo, ontem meu fiz exame de sangue aqui, ó. Aí eu tava precisando de uma receita médica. Aquele remédiozinho que você toma para diminuir a velocidade, não, ela que passa? Não tô mais tomando não. Agora eu venho pra cá e fico verbalizando a bandeirança e não tô mais precisando de remédio. Voltamos já. Minha terapia é a câmara. Nossa convidada para a entrevista do programa de hoje é a médica psiquiatra Emily Brito. Aquela, como eu falei no bloco anterior, que cuida da cabeça do jornalista Gustavo Negreiros. Olha aí. Ou seja... Boa noite, Emily. Boa noite, Gustavo. Boa noite. Né? Isso depõe contra o seu exercício profissional? Não é uma... Né? Isso é porque você não é um bom viu... exemplo, não. Você soube que ele jogou isso aqui em cima dessa mesa? Foi, tava... Jogou isso aqui um dia. Surtou. Surtou, foi. Foi. Eu acho que eu perguntei ele no ar se aqueles remédiozinhos que ele toma é você que passa. Ele disse que está livre. Como é o nome? É Tadalafila. Tadalafila. Mas é prescrito pela psiquiatria também. Porque alguns medicamentos, eles causam diminuição da libido. E não era Rivotril não que ele tomava? Não, mas o Tadalafila é um estimulante sexual. Você passou para ele? Você está confessando aqui perante o povo do Rio Norte de Alagoas? Não, vem cá, por quê? Agora, falando sério, os remédios mais vendidos no Brasil hoje, o mais vendido é o Viagra e o Cialis. Então, é os mais vendidos, mas nenhum homem confessa que toma. Como é que esses remédios são vendidos se ninguém toma? Porque as pessoas não saem por aí dizendo, né, que querem tomar ou... Na verdade... É um tabu? É um tabu. Mas, assim, isso é uma coisa muito... pessoal e assim, não precisa estar sendo divulgado, né? E você tem que tem critérios para você poder utilizar. Trazendo para cá. Diga aí, trazendo para cá o quê? Trazendo para o ambiente da entrevista. Qual é o desafio da psiquiatria hoje? Acesso à população. Eu acho que é o maior desafio que a psiquiatria no Brasil tem. Porque assim, no primeiro mundo, né? Ela tem um acesso, as pessoas têm um acesso muito maior. Quer dizer, existe política pública para tratamento psiquiátrico no Brasil? Existe. Não, e quais são as doenças principais que a psiquiatria hoje se preocupa, que cuida delas? São vários tipos de doença, não é só esquizofrenia, surto psicóticos, essas são as mais graves, mas tem os transtornos de humor, transtorno de ansiedade. Explique uma por uma, só para a gente entender. Transtorno de humor. É gente que flui muito rapidamente do bom humor ao Transtorno de mau humor, você tem depressão, transtorno bipolar e o transtorno de ansiedade, ele passa por várias facetas. Tem fobia social. Alguém hoje não tem transtorno de ansiedade? É o contrário a pergunta. Uma pessoa tranquila como eu, qual o diagnóstico? Não, Eu acho que é um conjunto. Eu acho que a gente está vivendo... Eu tenho um pouquinho de cada. É assim,
pelos dados, a gente está vivendo uma epidemia de diversas doenças. Todos de natureza mental? Vai passar a ser a primeira doença, né, principal no mundo, vai ser as doenças mentais. Em 2020, vai ter que a gente está chegando lá, vai ter um aumento exorbitante. Só vai ter doidinho no mundo, é isso? Não é doido, né, gente? A gente não pode falar assim. É uma Mas expressão assim, não é quem vai, não é quem vai ao psiquiatra, não é porque está doido. Isso daí gera muito preconceito e muitas pessoas deixam de se Do tratar. jeito que a gente passou a falar, o primeiro assunto foi disfunção erétil, que é um tabu. E ao psiquiatra? Também é um fator de vergonha social? É um fator. Porque Você acha isso? Eu não percebo. Deixa eu lhe dizer, muita a psicofobia está aí, né? Muitas pessoas têm vergonha de dizer que está tomando a medicação, que vai ao psiquiatra. A gente leva isso aqui na troça. Mas é tão grave que muita gente diz assim, todo psiquiatra também é doido. Você é um pouco doida? Não. Não nesse sentido, né? Eu nunca vi um paciente perguntar ao seu médico, à sua médica, se ela é doida. Você veja que veja como é que são as coisas. Tá vendo, né? A relação de médico-paciente. Mas eu estou falando isso justamente porque são tabus, né? E tabu de ir ao médico. E aí esse tabu é muito perigoso, porque o índice de suicídio aumentou assim exorbitantemente. Aonde aumentou? No Brasil. Ah, é? No Brasil e no mundo, aqui né? Natal, mas aqui, porque a gente tem um problema social muito grande, né? Problema de educação, que aí as pessoas têm vergonha de procurar o médico porque não entendem, acham que os termos pejorativos, né, como é maluco, é doido, isso faz com que ele tenha medo de procurar o psiquiatra. Você pode ter um transtorno de ansiedade, como, né, algumas pessoas têm. Como algumas pessoas têm. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente mistura aqui também, a gente dá uma leveza e brinca e tal. Mas transtorno de ansiedade atinge quantos por cento da população? Porque eu estou falando sério agora, eu só vejo pessoas ansiosas. Mas a gente tem que diferenciar, porque assim, você pode estar com transtorno depressivo com sintomas ansiosos, entendeu? E aí... E pode ser ansiedade com alguma outra coisa. E aí também tem da personalidade da pessoa, né? A gente não pode... Uma pessoa que é mais elétrica, que gosta de fazer as coisas mais rápido, não quer dizer que ela tem um transtorno de ansiedade. Quando é que se torna patológico? Quando os sintomas interferem na vida do paciente, entendeu? Como é que você vê? É igual a tristeza. Bem rapidinho, Gustavo, desculpa. Todo mundo que é triste, tá com, assim, né, com sintomas de tristeza, angústia, tem depressão? Não. A gente tem diversos critérios que a gente vai colocar esse paciente conforme as queixas dele. E aí a gente vai poder dizer se ele tem depressão ou não. Não é de uma forma arbitrária, né, que eu vou chegar e dizer que a pessoa que está triste tem depressão. Os advogados gostam sempre, quando o capitão preso assim, está triste com depressão, ao Ministério Público responde assim, mas você queria que ele estivesse feliz? A prisão, por si só, já é tristeza. Então, você está preso, você tem que estar triste. Agora, me diga o seguinte, a importância disso aqui na vida das pessoas, da angústia, porque eu já prestei atenção, toda vez que pergunta você responde, você está cutucando seu celular. Eu também não largo o meu. Mas o celular está virado para baixo. Não, mas ela já cutucou várias vezes. Eu também não largo o meu de jeito nenhum. Você larga. Isso tem alguma influência na vida das pessoas? Ele está querendo saber se só eu sou normal aqui. Veja se pode. Mas tem. Deve estar entrando no DSM mais novo, que deve vir por aí. E assim, já tem essa dependência de aparelhos eletrônicos. Então, assim, não só o celular, né? O celular realmente é uma coisa que a gente está perdendo muito tempo e deixando de fazer muitas coisas que, por exemplo, antes a gente lia um livro... conversava com o namorado... Conseguia fazer mais coisas do que isso daqui realmente está tirando a vida das pessoas, né? Tirando outras afazeres do que o celular. Não socializa, não? Socializa até um ponto, Gustavo. É muito diferente da gente estar conversando aqui. Eu não sei quem é a pessoa do outro lado. Eu estou dizendo assim, né, no caso de você não conhecer.
Mas até a forma como a gente conversa no WhatsApp, a pessoa vai ter outra conotação. Eu tá na sua frente... Não tem um olho, não tem um gesto, você não tem tem... gestos, a linguagem escrita, você ela é mais tem dura, né? a linguagem, como você está falando é diferente. Então, assim, gera diversas interpretações. Nós somos muito né? Nós, a cultura nossa, daqui do Rio Grande do Norte, nordestino de uma forma geral, essa parte do Nordeste, nós somos muito imperativos na forma de escrever. A escrita, isso dá interpretações errôneas, sobretudo por gente, por pessoas... Você não sabe como é a questão do tom. Pessoas de outras regiões, isso acontece muito. Então, assim, esse não é o melhor meio de comunicação. Ajuda em diversas coisas, mas gera também muito conflito e aqueles que têm dependência é totalmente deletério. Tem gente que não consegue. Eu tive um caso de um paciente que... Chegar aqui e ficar agarrado aqui. Um caso de um paciente que eu fiz visita domiciliar e ele era 24 horas, digamos assim, né? Ele acordava e dormia em cima da cama, deixou de ir para a escola porque ele passava o tempo todo no celular, entendeu? Ao ponto da mãe não ter mais controle, ele adoecer e é uma coisa grave. Qualquer exagero é grave. Deixa eu perguntar agora, qual o melhor remédio para depressão? De primeira escolha são inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Não, mas eu estou falando em termos de convívio social. Há uma importância grande da família, dos amigos. Aí são outras coisas. Você perguntou medicação. Não, mas eu estou falando em relação É uma tríade. É uma tríade. Você tem que ter a psicoterapia com o psicólogo e aquele psiquiatra que tem o psicólogo junto, trabalhando junto, a gente vai ter uma resposta melhor para o paciente. Exercício físico e a medicação quando necessário. Uma depressão leve, ela é primeiro para ser tratada pelo psicólogo. Só que, qual é o problema? Que desde o início a gente queria discutir aqui os problemas da saúde mental no Brasil. Falta de acesso. Se existe falta de acesso de um clínico, imagine do psiquiatra e dos outros profissionais de saúde. Até em relação ao plano de saúde, quase de um psiquiatra atende plano de saúde. Eu não atendo. Mas por quê? Porque os planos de saúde não querem? Porque você não paga quer? pouquinho, paga... É uma coisa irrisória de uma consulta que vai passar, dependendo, eu já passei 3 horas numa consulta. Você não vai saber quanto tempo você vai estar com aquele paciente, entendeu? E aí você atender a R$60, você tem que atender 4, 5 por hora. E os médicos, como é que tá? Aí atende 5 pessoas. Isso não é atendimento, não, né? Eu sei, mas... E aí, ou você vai cobrando 250, 300 Eu só me lembro de um médico uma vez, estava numa roda que eu estava, e ele dizendo, não, porque eu atendo 60 pessoas por dia. Eu digo, você não atende nenhuma. Não existe, né? Não existe. Eu tenho um amigo que ele já atendeu 400 pessoas examinando no dia pro Detran. Aí ele é oftalmologista. Aí, lá para ele já bem cansado, aí ele pegou aquele negocinho e botou aqui no olho do cara, né? Aí disse assim, você tá vendo quais letras? Aí o cara disse, nenhuma. Mas você não vê nenhuma, não. Ele disse, você é cego. Quando ele olhou pro cara, na hora que ele botou o negócio assim, o cara botou na mão, porque ele pensava que era para ver pelo bicho do negócio. Então, para você ver, e ele nem prestou atenção a isso. É esse tipo de atendimento, é quando você atende 400 pessoas no dia. Só que isso é grave, né? Só que ou você atende 20 e você cobre uma certa parte da população, porque a demanda é gigante. Ou você vai atender 5, 6 pacientes que não têm condições no SUS. Não é que uma consulta mais rápida e outra mais devagar, uma seja melhor do que a outra. Cada um vai atender de uma forma, mas tem que ter o mínimo de cuidado com aquele paciente. A depressão é a doença da alma ou é uma doença bem da vida? É a doença da hora. Vida? A da hora, eu acho. Não, da alma, eu tô falando. Se a gente entende, pelo que a gente entende de alma de uma forma popular, é a doença da alma. Eu não acredito em alma, aí fica difícil, né? Mas a gente tá falando de alma como âmago, algo muito lá dentro, né? Vem de dentro. Gustavo, deixa eu dizer uma coisa pra você e pra ele também. Acabou? Acabou. Rapaz, esse gênero é muito chato. Infelizmente, porque o programa tem tempo. E nós temos que encerrar aqui. Eu agradeço a presença da psiquiatra Emily Brito. Obrigada a vocês pelo convite. Olha, pessoal, amanhã esse cabo feio aqui não vai estar aqui. Em compensação, veio uma menina, uma gata, Rayane Guedes, que é a nossa diretora
fica lá em cima, amanhã ela vai descer do céu e o Gida vai apresentar o programa com o Gênia de novo. Mas nem tudo na vida é tristeza. Próxima semana, Gênia também não vai vir alguns dias e eu vou estar com raiada. Boa noite e até amanhã.